Opa! Salve, salve, beleza? Afinal de contas, o Inter vai contratar para a temporada de 2020 medidas que serão tomadas com o objetivo de evitar gastos no Internacional. Tem zagueiro na mira do futebol europeu. E o que poderia ter acontecido com as finanças do clube se o time tivesse conquistado a Copa do Brasil. Antes de destacar cada um destes assuntos, te inscreve aqui no canal, retângulozinho vermelho no canto do vídeo, mete like que é importante, isso vai estreitar a relação do canal aqui com o YouTube, e o teu comentário aqui embaixo após cada vídeo. O jornalista Alexandre Pretzel, que durante muito tempo trabalhou aqui na imprensa do Rio Grande do Sul, está em São Paulo, profissional do esporte interativo e que faz um trabalho muito interessante com entrevistas de muita qualidade no seu canal aqui no YouTube, o Pretzel FC. Vou deixar o link aqui embaixo para que você possa acompanhar a entrevista que é destaque aqui, né? Claro que eu vou resumir, mas que você pode ver a entrevista na íntegra no canal do Xandão. Ele ontem à noite ouviu o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, que trouxe algumas situações bem interessantes. A maior delas é a expectativa que o torcedor cria, mesmo que haja um momento de crise. Embora Rodrigo Caetano tenha dito que o Inter hoje não dispõe de recursos para contratar, o que poderia acontecer de repente na vinda de um jogador apenas por salário? E o presidente do Inter fala, afinal de contas, o clube vai contratar para o restante da temporada? Só entre nós aqui, tá contratando alguém? Alguém para chegar ou para fechar? Não tá. Não, no momento a gente está de férias, o clube está com férias para todos os seus profissionais, para atletas, comissão técnica e funcionários, menos dirigente, né? A gente tem se reunido, eu, por ter contraído o vírus e por ter contraído os anticorpos ao vírus, segundo a grande maioria dos médicos, eu não contraio a doença de novo, nem transmito, me desculpe, nem transmito, nem tenho a condição de transmitir. Então, eu tenho ido ao clube, feito algumas reuniões, principalmente nesse momento de crise financeira, de montar uma estratégia. No dia 1º encerram-se, no dia 31 encerra-se as férias. Semana que vem a gente vai ter alguma novidade do Conselho Nacional de Clubes, os jogadores estão fazendo treinamento dentro dos seus ambientes de isolamento, mas em termos de trabalhar com o nome de reforços de mercado, não estamos fazendo isso agora. Acho que está todo o planeta com muita preocupação para voltar a jogar, para começar a entabular negócios, mas no momento o momento é de preocupação com a saúde, preocupação com a volta do futebol e trabalhar para que a gente possa enfrentar esse momento de dificuldade e dentro da volta da normalidade, as coisas vão ser publicizadas aí para o nosso torcedor. Vale ressaltar que a direção do Internacional está em acordo com os atletas em virtude justamente da falta de entrada de recursos no clube com essa parada do futebol. Rodrigo Caetano até chegou a dizer que não costuma trabalhar desta forma, ou seja, fazer um acordo com os atletas e daqui a pouco anunciar a contratação de um reforço. Então essa é uma situação que há um certo cuidado da direção do Inter, salvo uma necessidade. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre este assunto. Mas antes, algo que está sendo estudado pelo clube. Aliás, logo que houve a parada do futebol, a direção do Inter começou a trabalhar com 3 cenários, a parada de 30, 60 e 90 dias. E o presidente Marcelo Medeiros fala sobre algo que se avalia em termos de direção que será colocado pelo técnico Eduardo Cudê, que é o fato de repente, os jogadores não concentrarem no hotel para os jogos realizados em Porto Alegre. Vocês vão abolir a concentração? Está confirmado isso? É por uma questão econômica ou por uma questão social também? Olha, nós fizemos
nós publicizamos algumas medidas para encarar nesse período de bola que não está rolando, né? Medidas preventivas, medidas sérias. O Inter passou uma normativa para todas as vice-presidências aí no sentido de refazer seus orçamentos e para uma redução expressiva, para que a gente possa ter caixa. Nosso problema não é o final do ano com balanço e exercício, é caixa. Ele tem dinheiro em caixa para pagar as contas durante o mês para não ter nenhum tipo de contratempo maior. Na verdade, sempre se discutiu lá em 2014, quando eu era vice de futebol e vice-eleito do Giovani, na chegada do Abel no campeonato regional, nós abolimos a concentração. E quando começou o brasileiro, os próprios jogadores, a liderança do grupo começou a conversar conosco, que era, quem sabe, porque deixa eu fazer recapitular. Em 2013, quando o Inter jogou sem o Beira-Rio, e nós viajávamos para Caxias, nos jogos em casa, se eu não me engano, o Inter ficou próximo aí de 170 dias com os jogadores confinados. O que é os jogadores confinados? Concentração, viagem, pré-temporada. Então é quase mais da metade do ano, é quase a metade do ano. Estamos falando que o jogador passa um dia em casa, um dia fora. E aí nós, para dar mais, para que o jogador tivesse mais proximidade com a sua família e para eles mesmos se regrarem, nós abolimos a concentração em 2014. Tinha alguns jogadores ali que eram mais difíceis de ter um comportamento mais disciplinado e eles mesmos pediram para voltar à concentração. Isso depende muito da comissão técnica. Nós não conversamos ainda com o Cudê, eu não conversei. Nós fizemos uma discussão dentro do departamento de futebol, de algumas medidas específicas. Vou te dar outra informação de medida para a economia. O Beira-Rio fica iluminado desde o entardecer até a meia-noite. A nossa ideia é que o Beira-Rio fique iluminado das 9 às 11, porque o pico de luz entre o entardecer até as 9 horas, a energia é mais cara e a gente pode fazer uma redução na conta de luz importante, diminuindo o tempo de iluminação. Isso é uma tradição que o clube tinha. Nós vamos ter que mudar algumas costumes que nós mantínhamos para fazer toda a redução possível para enfrentar esse período de quase 40 dias que a bola já parou e o que tem ainda pela frente. A concentração, eu acho que hoje, pelo nível profissional e voltando a falar pela falta de privacidade que o celular dá às pessoas, eu acho que é uma experiência importante da gente começar a implantar, porque, primeiro, aquele que é um jogador regrado, disciplinado, tem a sua família, vai ficar em casa. E o outro, aquele que pensa que pode ir para a noite, vai ter a fiscalização de um celularzinho e o próprio torcedor e os colegas de atividade, de profissão, vão cobrá-lo. Então, são dois fatores que nos levam a pensar em fazer essa mudança. Outro ponto importante que falou o presidente do Inter: o Campeonato Brasileiro é mais um de tantos dirigentes que estão se manifestando desta forma. Ele será disputado nas 38 rodadas. Por quê? Uma redução no campeonato parece não ser uma intenção da CBF, né, que já se manifestou em outras oportunidades sobre isso, mas acarretaria uma redução no valor dos direitos de transmissão. E esta é hoje a maior preocupação dos clubes no cenário nacional. Assim sendo, há inclusive sugestões de que o campeonato possa ter a sua largada num primeiro momento, portanto, regionalizado, ou seja, que não houvesse tantas viagens para diferentes regiões do país, em virtude justamente da dimensão continental do Brasil e a situação em cada estado, em cada cidade que tem um clube que disputa o Campeonato Brasileiro no que se refere a novos casos do coronavírus. A gente tem que ressaltar algo que é importante, que Porto Alegre está entre
as 10 cidades de menor incidência de novos casos do Covid-19, ao contrário de alguns cenários no país. Então isso pode se constituir numa alternativa, porque evitaria muitos deslocamentos no Brasil e, claro, diminuiria consideravelmente a possibilidade da contaminação do coronavírus. Então esta é uma situação, sim, que está sendo estudada, o presidente considera uma boa ideia, embora não tenha ainda a CBF definido esta possibilidade. Mas uma situação, sim, ela é muito clara, o campeonato sendo disputado em 38 rodadas. Por quê? Porque isso traria um prejuízo maior para os clubes, haveria uma discussão se o campeonato fosse reduzido sem a presença do torcedor e com menos rodadas. Aliás, essa é uma tendência, começar os campeonatos sem a presença da torcida. Outra situação interessante que abordou o presidente do Internacional foi sobre a conquista da Copa do Brasil, a reconstrução desse momento do Inter e o quanto seria importante, não só em termos de título, mas principalmente no aspecto financeiro. O Inter poderia fechar o ano de 2019 num saldo muito positivo. Outra situação, que essa não foi abordada para o presidente do Internacional, porque foi uma entrevista na noite da última quarta-feira, mas que surgiu no dia de hoje. O interesse do futebol italiano na contratação do Bruno Fux. O clube é o Milan. O Inter tem sim a vontade de negociar o zagueiro que acabou ganhando a titularidade do Rodrigo Moledo. Porque o Inter tem que fazer caixa e à medida que ele toma algumas situações, alguns procedimentos para reduzir custos, vender um atleta torna-se fundamental. Sabe-se que o valor que será oferecido para o zagueiro colorado não reflete o valor de multa. Essa será a nova realidade. Esse é um momento que está muito mais propício para o comprador do que para o vendedor. E principalmente aqui no Brasil, com a realidade de boa parte dos clubes, a necessidade justamente impõe vender os jogadores por um valor muito menor do que é estipulado em relação ao pagamento da multa. E o Bruno Fux pode ser um jogador a ser negociado. Considero importante, apropriado, porque afinal de contas o Inter tem o Rodrigo Moledo, que pode assumir a titularidade tranquilamente, agregando inclusive muita qualidade, fazendo que com a venda do Bruno Fux isso represente uma entrada de dinheiro nos cofres do Inter. Beleza, gente? Comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente interage aqui no canal, certo? Fui!